Mas era um fascínio, era uma coisa tão contagiante que eu queria muito aquilo. Quando o Johnny falou de eu ter me esforçado, eu trabalhei na rodoviária das 6 da manhã às 22 horas. Todos os dias eu parei de estudar. Eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. Muitas das vezes eu comia apenas um marmitex que o meu saudoso avô, pai do Johnny Love, pai do meu pai, levava. O meu outro tio-avô, tio Tilson, né, que a gente na família chama de tio Tirso, me levava o marmitex. E quando eu tinha dinheiro, porque eu não ganhava salário, o pessoal falava assim, não me exploraram. Lá tinha aquele negócio de vender. Sim. Só que eu queria fazer locução, você não quer saber de vender. Hoje nós vendemos, eu, o Johnny, a gente tem ali, nós descobrimos o caminho das vendas do rádio. E se vender o produto rádio e se vender também. Sim. Né, vender sua voz, vender o conteúdo. Mas era assim, foi um tempo maravilhoso. Eu falo assim, você se arrepende, Salgadinho, de ter trabalhado de graça? Se eu tivesse que voltar lá atrás e fazer novamente, faria tudo de novo. Eu ou dormia lá na estação rodoviária com o aval dos chefes, dos donos lá na época, ou ia embora de bike, de bicicleta, né? E no outro dia cedo, primeiro ônibus do José Abrão rodoviária. Chegava lá, minha mãe fazia um pãozinho, levava, tomava um café. Tinha muitos amigos ali na rodoviária que serviam ali o café ali pra gente. Você mandava um alô, isso o rádio proporciona até hoje. Mandar um alô aqui pro fulano do café tal, o cara mandava um cafezinho, uma gentileza. Você mandou um bom dia pro cara. E assim, a rodoviária naquele tempo ainda já estava no finalzinho ali daquela rodoviária shopping, mas ainda era forte. Era. Tinha cafeteria, tinha banca de revista. Trabalhei ali na frente muito tempo vendendo camelô. Na época que o camelô era ali. Ali na Barão, né? Na Barão. Ali, trabalhei bem em frente à rodoviária, ali na esquina da entrada do muito legal. Eu falo aquilo ali, somos... ainda tem os nativos, campograndenses nativos e mais antigos ali da geração 70, 80, vão se recordar. Os mais antigos, né? Mas eu falo pro meu filho hoje, ele não acredita que ali na Barão tinha uma escadona. Uma escadona, era... Eu falo pros meus também, eles não acreditam. Eu falo, gente, o centro... Tá, chegou o progresso, legal, ficou bacana o centro. Mas eu sinto falta dessa época. Eu sinto falta daquele calçadão da Barão, né? Aquela Barão final... O point dessa época, pro povo campograndense, era a Barão. Sábado de manhã você ia pro centro curtir centro, né? Não tinha outro ambiente pra você ir. Até nasceu o Marrakech. Né? Virou o Marrakech, virou o primeiro shopping, né? Bom frisar isso daí. Foi o primeiro shopping? Foi, né? Foi o primeiro shopping. Eu via a rodoviária como shopping. Eu achava a rodoviária o máximo. Meu pai sempre entra nas histórias que eu sou muito próximo do meu pai, assim como o Johnny, que é irmão, também é muito próximo dele até hoje. O meu pai meu pai trabalhava na Andorinha, motorista de ônibus da Andorinha. Sim. Então eu ia com meu pai em muitas viagens. Então a rodoviária era um ambiente natural na minha vida. E posteriormente, em 94, meu pai foi trabalhar na aviação São Francisco. Na época não tinha o consórcio de Guaicurus, nem imaginávamos ter esse consórcio ainda. E meu pai fazia, eu lembro até o número do ônibus, 3069. 3069 era o Nova Lima. Meu pai fazia o bairro Nova Lima, quando Nova Lima era pouquíssimas ruas que tinha asfalto. Até as principais não tinham alguns pontos ali. E eu ficava fascinado com a rodoviária, porque o amigo do meu pai, motorista de ônibus, também da aviação São Francisco, me pegava, eu entrava pela porta da frente, descia pela porta da frente, não pagava. Hoje também isso aí, os caras até mandariam os caras embora, estão tudo aposentados mesmo, já pode falar, né? Não pode, mas era menino, era criança. Naquele tempo tinha muito esquema do magrinho, passava por baixo da catraca, né? Muito. Eu já passei muito, né? Eu era bem magrinho, né? Eu também passei muito ali, nossa. E assim, aquele point ali, eu fiquei amigo do pessoal dos Correios, fiquei amigo do pessoal dos lanches que vendia naquela grade ali. Tem dois amigos, o Itamar e o David. Rapaz, dois negão maior que eu, boxeador, lutador de boxe. Perdi o contato. O David ainda tem nas redes sociais, o Itamar eu perdi o contato. Pessoal que vendia o lanche ali todo santo dia eu comprava um café e um salgado, um lanche. Com ou sem dinheiro eu comia. Não tinha problema. Um dos meus grandes amigos hoje é o Gabriel. Hoje ele trabalha num posto de combustível lá perto da rádio. Gabriel Bini. Um baixinho do olho azul, gente boa. Meu amigão mesmo.
trabalhava na cafeteria, então assim, eu tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu não passava fome. Eu falo que até ali você já via o amor de Deus cuidando da sua vida, te preparando para um futuro. E lá na frente você sabia assim, Deus nunca me desamparou, sabendo quem eu era, mesmo naquele tempo eu não aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquele tempo eu não era crente, não era cristão, mas Deus já cuidava. Fala assim, esse aqui é minha ovelha. Esse aqui eu já vou cuidar dele para ele não passar necessidade. Esse menino aqui, eu achava até que naquele tempo era difícil. Fala, será que isso aqui nunca vai acabar? Será que não vai chegar? Mas passou. E te falo por quê. Teve um cara que olhou para mim e falou assim, eu vou te colocar na rádio porque você nunca pediu. Falei, como assim? Ele falou, você pediu uma vez. Se tiver oportunidade numa rádio, você me ajuda? E esse cara falou assim, ajudo. E depois, esse cara pegou e falou assim, eu conheço os caras que ficam lá até te perturbando. Cara, e aí, me ajuda? E não tem vaga. Mas você é um cara bom e que você não ficou enchendo ali o patovar. E é um cara que ajudou muita gente, ajuda até hoje. Esse cara chama-se Lucas de Lima. O cara que me colocou no rádio como locutor de rádio, porque até então eu saí do Flash, Sim. Nos embalos de sábado à noite, e do Farofão, que já existia naquele tempo, que é o programa de sábado dele. Aí eu comecei a fazer um programa pouco conhecido, né, chamado Clube da Insônia, né? Muito pouco. Rapaz, eu te ouvi muito. No Clube da Insônia? Porque eu trabalhei durante 10 anos de madrugada. Que maravilha. Trabalhava da meia-noite às 8 da manhã, né, na minha área, profissão. Mesmo horário que eu trabalhei na padaria lá que eu te falei, né? Do ano 2000 a 2010. Rapaz. E eu peguei muito você no Clube da Insônia. 2002 eu já estava fazendo o Clube da Insônia. Eu entrei logo após um gaúcho chamado Sérgio Landô. Gente boa, me ensinou também, falou assim, você vai chegar aqui, vai fazer assim, assim, assado. E para você ver que é um programa tão legal, tão diferente. O Johnny também puxou madrugada. Vixe. Até na Rádio Cidade também, né? O Clube da Insônia, vocês estão falando? O Clube da Insônia, ele nasceu na 102, antes de ser... Você ia falar assim, foi eu que inventei, né? O cara tá antigo, né? Não, cara, se você for analisar o Clube da Insônia, o Lucas de Lima fazia na 102, não era radioativo ainda, né? E depois eu fiz Clube da Insônia, ele foi pra Rádio Cidade, então é antigo o Clube da Insônia. Começou na 102, o seu Lucas também é rodado, né? O Lucas né? Rodado entre aspas, né? O Lucas, ele tem... Rodado assim, né? Anos. Eu tenho esse costume legal de começar um assunto, fazer 10 e depois voltar no assunto anterior. Você me perguntou quais as rádios que eu trabalhei. Então eu voltei ali, eu comecei a fazer o Clube da Insônia. Eu fiquei de 2002 como funcionário até 2006 aproximadamente. Saí da Rádio Cidade em 2006. Foi pra capital. Fui pra capital. Fiquei na capital por 2 anos aproximadamente. E nesse período, a Rádio Mega, ela tava num auge muito legal. E aí surgiu a possibilidade do Salgadinho fazer os flashes no lugar da Dani, que o Johnny já tinha trabalhado com ela. E a Dani, até hoje eu tenho um carinho muito grande por ela. Faz tempo que eu não vejo a Dani. E nesse tempo eu fazia locução em um outro hipermercado. As pessoas vão ligar o nome à pessoa, que é lá no shopping, né? Campo Grande, tem um hipermercado grande lá. E... Pode falar nomes aqui. Pode falar? Então, o primeiro hipermercado que eu falei na época que fizeram da benção pro Johnny, o primeiro hipermercado foi o Extra. O Extra. O Extra. Eu falo Extra, tanto todo mundo sabe quem que é. E o Carrefour, onde o pessoal na época da Mega, daquele auge da Mega, e a Dani, Karina, Johnny, o Sammy Knife, que tá o diretor artístico da Blink, Edgar Scaff, os caras tinha uma gincana do beijo, lembra, Johnny? Lembro. Uma gincana do beijo e tal. E assim, eu era locutor do Carrefour. E aí... A gincana do beijo era aquela questão de quantos beijos tinha no carro, alguma coisa assim, não, né? Eu não me lembro a logística. Você lembra, Johnny? Não, peraí. Tinha uma promoção da Mega também que você tinha que adivinhar quantos... Eu acho que era isso mesmo, né? Quantos beijos tinha no carro. Eu não me lembro a logística. Assinatura, não era assinatura. Já era outra promoção. Eu me lembro, era uns casal grudados ali. Do beijo do beijo, quanto tempo ficava. Teve casal lá que ficou 2 dias lá se beijando, cara. Verdade.